E começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, peço para vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, comentem, compartilhem, ajudem com o crescimento e engajamento desse canal. E se vocês já ouvirem alguma batidinha de funk aí, é porque eu sempre tenho o azar que na hora que eu vou gravar alguma coisa me tira do sério. E às vezes é só mesmo lendo a Bíblia para poder trazer paz e calma ao meu coração, não é, velho? Sim, porque eu sou um cristão e como bom cristão eu tenho o entendimento que nós precisamos conhecer um pouco mais da Bíblia. Sim, meu amigo, este livro maravilhoso, que é o livro mais conhecido por ser o mais vendido da história da humanidade, o primeiro a ser impresso, aquele que teve mais de 66 capítulos, escrito por mais de 40 autores, sem comentar aquela velha discussão acerca daqueles livros que são considerados canônicos e aqueles que são considerados apócrifos, não é? Sem mencionar que sempre perguntam para o cristão se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, né? E o que nós respondemos? Que a Bíblia fechada, ela é um livro que contém a palavra de Deus, mas ela aberta, ela é a palavra de Deus. E ainda tem uma terceira resposta, que ela pode vir a ser a palavra de Deus para aqueles que nela creem, não é, meu amigo? E é um livro maravilhoso que fala do eterno amor de um ser poderoso, santo, onipotente, onisciente, soberano, um Deus perfeito sobre uma raça miserenta, pecadora e que nunca mereceu o amor deste Deus. No entanto, esse Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em si a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Esse livro é maravilhoso, cara. Esse livro é maravilhoso, velho. Desde o início do ano eu tô com uma programação de leitura diária da Bíblia, não tem faltado uma até agora, não é, cara? Então, no entanto, crer ou não neste livro é a opção de cada um. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano seguir o caminho que quiser, não é? Não quer dizer que esse caminho esteja certo, não, porque cada uma de nossas escolhas tem uma consequência. No entanto, é notório que esse livro, que é o mais vendido, que é o mais discutido, que é o mais amado entre milhares de milhões, também é o mais odiado entre milhares e milhões também, né? Uma vez que muitos já chegaram a morrer unicamente por pregar o que nela estava escrito. Já houve momentos da história onde esse livro já chegou a ser queimado em praças públicas e em muitos países comunistas, né? Já aconteceu de pessoas irem presas unicamente por estar na posse deste livro. Não só países comunistas, mas também muitos países árabes também, muitos lugares onde a fé cristã é perseguida. Bem, eu sou estudante de história. Eu sou estudante de história e nós sabemos que aqui no Brasil, bem, nós temos certos probleminhas com ideologias, não é, cara? Sempre aparecendo aquele professor outro que quer que você siga a cabeça deste, não é? Agora, olha só uma coisa que eu vi lá na minha faculdade. Cara, tem momentos que eu dá vontade de desistir, velho. Às vezes tem momento que dá vontade de desistir. Um professor lá da faculdade de História uma vez disse o seguinte: a Bíblia não pode ser considerado um livro histórico, não pode ser considerado um documento histórico por causa das fantasias que ela conta. Fantasias, ou seja, se referir aos milagres, né, ao mar vermelho, às pragas do Egito, ou seja, para a cabeça desse idiota, a Bíblia não é um documento histórico por causa das histórias fantasiosas que nela tem. Parabéns para esse imbecil! Ele acabou de desvalorizar, de desmerecer a Odisseia e a Ilíada de Homero. Ou vocês acreditam que realmente que os deuses gregos existem, hein? Entendeu? Sem falar também que ele acabou jogando por terra todos os grandes escritos do passado, como por exemplo as lendas sumérias, a mitologia grega, a história de Rômulo e Remo e tantas outras fábulas acerca de várias culturas existentes do mundo, desde a cultura nórdica até as mitologias astecas. Tudo isso para esse imbecil foi jogado no lixo, porque justamente por ele não acreditar nesse livro.
Cara, tô achando que esse idiota precisa voltar a fazer faculdade, né, cara? Porque eu não sei se você sabe, mas quando a gente começa lá da faculdade de História, onde eu faço, logo no primeiro semestre tem uma disciplina chamada Documento e Monumento, que diz o seguinte: todo registro humano, né, seja esse em papel, pergaminho, papiro, pedra ou barro, qualquer coisa que seja registrada pelo homem ao longo da história é considerado um documento, independente se você está falando de uma gravura de uma pedra, né, lá do período do homem das cavernas, ou então hieroglifos dos egípcios, ou qualquer outro pergaminho contando a lenda e a história maravilhosa de um grande herói grego. Qualquer escrito humano ao longo da história é um documento, é uma fonte histórica. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu tenho o hábito de anotar os meus dias. Sim, eu tenho um caderno, não é? E eu, assim, como eu sou um asperge e às vezes eu preciso ocupar minha cabeça, eu anoto como um diário as coisas do meu dia a dia, né? Isso me fez até lembrar aquela hora aquela história do diário do macho, do Carlos Macelador do Cacete Planeta, né? Querido diário, querido não, que querida coisa de boiola, diário bombado. Vou dar porrada. Cara, eu gostava do Massaranduba, velho. Então, só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, Volta Redonda, domingo 22 de março de 2020. Hoje era pra ter ido à igreja, mas por causa da quarentena, as igrejas evangélicas e católicas estão fechadas por causa do decreto do governo. O Estado do Rio até promulgou uma lei, segundo me falavam, que haverá uma multa de 300 mil reais caso as igrejas não sigam o que foi decretado. Isso aqui eu escrevi no dia 20, de Volta Redonda, domingo 22 de março de 2020. Se esse caderno meu foi encontrado daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, se isso aqui ainda existir, pode ter certeza, isso vira uma fonte histórica, porque alguém vai saber que existiu um João Ninguém, feito eu, que decidiu anotar os seus dias, não é? E isso vira fonte de estudo histórico para as futuras gerações, para saber o que aconteceu nos nossos dias. É assim com qualquer coisa escrita pelo homem. Aí eu pergunto, por que a Bíblia é desmerecida? Justamente porque o cara não acredita em Deus, unicamente porque ele não acredita da ressurreição de Cristo, unicamente porque ele não acredita dos milagres de Deus, a Bíblia perdeu o mérito? O cara é tão idiota, mas tão idiota, que ele nem percebe, por exemplo, que a Bíblia não fala só dos milagres de Deus. A Bíblia também fala de localidades, datas, genealogias, personagens históricos que estão não só na Bíblia, mas também na história, como o grande Nabucodonosor II, Ciro II, o imperador Tibérios e outras personalidades que estão na nossa história estão escritas na Bíblia. E sem falar de muitos textos, poemas, salmos e canções. E sem mencionar que a nossa cultura judaica, a moralidade judaica cristã é uma dos 3 pilares da nossa sociedade. E de onde é que ele saiu? Justamente dos escritos bíblicos, não é, meu amigo? E sem mencionar que, só para você ter uma ideia de como esse livro é maravilhoso, hoje você gosta de curtir um bom feriado, um bom sábado? Qual foi uma das primeiras nações da terra a determinar um dia de descanso? O povo hebreu: trabalharei 6 dias, do 7º você descansará. Sabe as leis trabalhistas? Então, sabe quando você trabalha numa empresa e de repente você pede para sair, você é demitido, coisa assim? Tem uma coisa chamada seguro-desemprego, que praticamente também podemos chamar de seguro-desespero também, não é, velho? Rescisão contratual, aonde o patrão tem que dar ao empregado uma certa possibilidade de poder se manter até ter outro emprego. Isso também você encontra na Bíblia, por exemplo, meu amigo, já que no passado, se alguém tivesse uma dívida comigo, essa pessoa tinha que trabalhar por mim durante 7
anos. Depois disso, o que eu faço? Eu libero essa pessoa, mas sem antes dar a ela, porque ela só, tudo que ela produziu foi para me pagar uma dívida, eu vou conceder a essa pessoa algumas provisões até que essa pessoa também arranje um emprego. Olha, ou seja, né, direitos trabalhistas que nós temos nos dias atuais, você encontra no livro de Levíticos. Sem mencionar que eu nunca vou ouvir falar, com todo respeito aos ateus, né? Porque tem muito ateu gente boa aí, que é aquele ateu sensato, sabe? Que não crê em Deus, beleza, cada um acredita. Mas também tem aquele ateu idiota, né? Que para atestar o seu certificado de ateísmo, né? Precisa zombar da fé do cristão, não é, cara? Precisa zombar porque o cara não tem nenhum argumento para poder, para poder solidificar aquilo que o cara prega, não é, cara? Então, só para você ter mais uma ideia do que eu estou falando, né? Você nunca vai ouvir alguém falar o seguinte testemunho. Eu estava com a vida casada, perdi o emprego, minha mulher me abandonou, meu filho estava nas drogas, minha filha me odiava, quis acabar com tudo. Aí um dia eu li um artigo científico de um cientista em Harvard que dizia que Deus não existe, que o homem evoluiu evoluiu no mesmo ramo evolutivo dos primatas. Eu vi aquilo, criei que Deus não existe, eu ia acabar com a minha vida e a minha vida mudou depois de então. Você já ouviu falar desse testemunho? Não. Mas, no entanto, você vai ouvir um monte de pessoas dentro da igreja que vão falar de grandes testemunhos, como estavam em depressão, com a vida destruída, desempregado, entrega a bebida, as drogas. A pessoa ia fazer uma loucura, mas unicamente porque o cara ouviu um texto bíblico, né? Entendeu? A alegria do Senhor é a nossa força, entendeu? Eis que eu me olho para os montes de onde me virá um socorro. O meu socorro vem do Senhor. Vários textos que falam do amor de Deus para essa pessoa. E quantas pessoas não foram mudadas, quantas vidas não foram mudadas unicamente porque a pessoa deu atenção ao que está escrito aqui, não é? É igual eu falei, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quantas vidas não foram mudadas através dos ensinamentos de Jesus? Esse livro é maravilhoso, mas infelizmente sempre vai ter alguém que vai falar o que não sabe, não é, cara? Não vai pegar esse livro para ler, não vai estudar, não vai pesquisar, nada, e no final vai falar um monte de bobagens, não é? Ai, meu Deus do céu. E você? Para você, a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Ou é apenas um livro qualquer? Para mim, ela é um livro que contém a palavra de Deus e uma palavra que mudou o destino da história humana e o destino de vários daqueles que nele creram. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Amanhã eu vou... todo sábado eu posto um vídeo falando de Apocalipse. Eu vou postar um segundo vídeo falando acerca do anticristo e acerca das ideologias esquerdistas, né? Comunismo, socialismo, entendeu? Nazismo, fascismo, progressismo. Todas essas ideologias que elas juntas se põe a falar de que todas as ideologias desgraçadas que além de levantar ditadores, elas querem tirar Deus da história e afastar as pessoas de Deus. E como o anticristo, né? Porque para mim o anticristo vai ser um líder político, vai se utilizar dessas ideologias para colocar muitas pessoas contra aqueles que amam a Deus. Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando vocês nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Shalom. Agora deixa eu ver qual o capítulo. O que eu vou ler hoje, velho? O que eu vou ler hoje? É dia 11, né? Ah, tá. Ezequiel 26 a 27. Até. Tchau. Eu fui.